O Livro dos Justos, capítulo 81. A partida dos israelitas do Egito. E os filhos de Israel peregrinaram de Ramsés para Sucote, com cerca de 600.000 homens a pé, além dos mais pequenos e suas esposas. Também uma multidão mista subiu com eles, de rebanhos e manadas, e muito gado. A peregrinação dos filhos de Israel, que habitavam no Egito em trabalho duro, foi de 210 anos. E no fim de 210 anos, Deus tirou os filhos de Israel do Egito com mão forte. Os filhos de Israel viajaram do Egito e de Goxém e de Ramsés. Acamparam em Sucote no 15º dia do primeiro mês. Os egípcios enterraram todos os seus primogênitos a quem Deus tinha ferido. E todos os egípcios enterravam seus mortos por 3 dias. Os filhos de Israel viajaram de Sucote e acamparam em Etom, no final do deserto. No 3º dia depois que os egípcios haviam enterrado seus primogênitos, muitos homens se levantaram do Egito e foram atrás de Israel para fazê-los retornar, porque se arrependeram de ter libertado o povo de sua servidão. Um homem disse ao seu próximo: "Certamente Moisés e Arão falaram a Faraó dizendo: vamos a uma viagem de 3 dias no deserto, oferecer sacrifícios ao Deus nosso Senhor. Agora, pois, vamos levantar de madrugada e fazê-los voltar. E se eles voltarem conosco para o Egito e seus senhores, então saberemos que não há emuná neles." Emuná igual fé. "Mas se eles não voltarem, então vamos lutar com eles e fazê-los voltar com um grande poder e com mão forte." E todos os nobres de Faraó levantaram-se pela manhã. Com eles, cerca de 700.000 homens. Eles saíram do Egito naquele dia e vieram para o lugar onde os filhos de Israel estavam. Todos os egípcios viram, e eis que Moisés e Arão e todos os filhos de Israel estavam sentados diante de Pi-Hairote, comendo, bebendo e comemorando a festa de Deus. Os egípcios disseram aos filhos de Israel: "Certamente vocês disseram: vamos percorrer um caminho por 3 dias no deserto, e sacrificaremos ao nosso Senhor e retornaremos. Agora, pois, faz 5 dias desde que vocês foram. Por que não voltam aos seus mestres?" E Moisés e Arão lhes responderam dizendo: "Porquanto Deus nosso Senhor tem testemunhado em nós, dizendo: vocês não mais voltarão ao Egito, mas para uma terra que mana leite e mel, como nosso Senhor havia prometido aos nossos pais para nos dar." E quanto aos nobres do Egito, eles viram que os filhos de Israel não deram ouvidos a eles para voltarem ao Egito. Então eles se cingiram e foram à luta com Israel. Deus fortaleceu o coração dos filhos de Israel sobre os egípcios. Eles deram uma surra severa. A batalha foi dura sobre os egípcios. Todos os egípcios fugiram diante dos filhos de Israel, pois muitos deles pereceram pela mão de Israel.
nobres de Faraó voltaram para o Egito e contaram a história a Faraó, dizendo: Os filhos de Israel fugiram e não mais voltarão ao Egito, ó rei. Desta forma que Moisés e Arão falaram a nós. Faraó soube disso, e em seu coração e os corações de todos os seus súditos ficaram contra Israel. Se arrependeram de ter enviado Israel, e todos os egípcios aconselharam Faraó a perseguir os filhos de Israel para fazê-los voltar para suas cargas. Eles disseram, cada um ao seu irmão: Que é isto que fizemos, libertando Israel da nossa servidão? Deus fortaleceu os corações de todos os egípcios para perseguir os israelitas, pois Deus desejava acabar com os egípcios no Mar Vermelho. Faraó levantou-se, tomou sua carruagem, ordenou que todos os egípcios montassem. Nenhum homem foi deixado, exceto os pequenos e as mulheres. Todos os egípcios saíram com Faraó para perseguir os filhos de Israel. E os filhos do Egito eram um exército muito grande e pesado, cerca de 10.000 homens. Todo este exército foi para perseguir os filhos de Israel, para trazê-los de volta para o Egito. E os alcançaram acampados junto ao Mar Vermelho. Os filhos de Israel levantaram os olhos, viram todos os egípcios a persegui-lo e ficaram muito aterrorizados e clamaram a Deus. Por causa dos egípcios, os filhos de Israel se dividiram em 4 divisões. Ficaram divididos em suas opiniões, pois eles estavam com medo dos egípcios, e Moisés falou com cada um deles. A primeira divisão foi a dos filhos de Ruben, Simeão e Isacar. Eles resolveram lançar-se ao mar, pois estavam com muito medo dos egípcios. E Moisés lhes disse: Não temais, permanecei tranquilos e vede a salvação de Deus. Ele efetuará essa salvação hoje a vocês. A segunda divisão foi a dos filhos de Zebulon, Benjamim e Naftali. Eles resolveram voltar ao Egito com os egípcios. E Moisés lhes disse: Não temais, pois como vocês viram os egípcios neste dia, assim vocês não verão de novo para sempre. A terceira divisão foi a dos filhos de Judá e José. Eles resolveram ir encontrar os egípcios e lutar com eles. Mas Moisés lhes disse: Fiquem onde estão, pois Deus vai lutar por vocês e devem permanecer em silêncio. E a quarta divisão era dos filhos de Levi, Gade e Azer. Eles resolveram ir para o meio dos egípcios para confundi-los. E Moisés lhes disse: Permaneçam onde vocês estão e não temam. Apenas clamem a Deus e Ele os salvará de suas mãos. E depois disto, Moisés levantou-se de entre as pessoas e falou a Deus e disse: Ó Deus, Senhor de toda a terra,
Agora salva o teu povo que tu trouxeste ao Egito, Senhor. E não deixe que os egípcios se gabem de que o poder e a força são deles. Então disse Deus a Moisés: Por que choras a mim? Fala com os filhos de Israel como eles devem proceder. E estende a tua vara sobre o mar e divide-o. E os filhos de Israel devem passar por ele. E Moisés assim o fez. Ele levantou a sua vara sobre o mar e dividiu. As águas do mar foram divididas em 12 partes. E os filhos de Israel passaram completamente em pé, com os sapatos, como um homem que passa por uma estrada preparada. Deus manifestou aos filhos de Israel as suas maravilhas no Egito e no mar pelas mãos de Moisés e Arão. E quando os filhos de Israel entraram no mar, os egípcios vinham atrás deles, e as águas do mar caíram sobre eles, e todos afundaram na água, e nenhum homem ficou, com exceção de Faraó, que deu honra a Deus e creu nele. Por isso Deus não o levou a morrer naquele momento com os egípcios. Deus ordenou ao mensageiro levá-lo de entre os egípcios e o mandou à terra de Nínive. Ele reinou sobre ela por um longo tempo. Naquele dia Deus salvou Israel da mão do Egito. E todos os filhos de Israel viram que os egípcios tinham perecido. Viram a grande mão de Deus no que ele havia realizado no Egito e no mar. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Deus, no dia em que Deus fez os egípcios cair diante deles. E todo Israel cantou em coro, dizendo: Cantarei a Deus, porque Ele é exaltado, o cavalo e o seu cavaleiro Ele lançou ao mar. Eis que isto está escrito no livro da lei do Senhor. Depois disso, os filhos de Israel continuaram em sua jornada e acamparam em Mará. E Deus deu aos filhos de Israel os estatutos e juízos naquele lugar, em Mará. Deus ordenou aos filhos de Israel a andar em todos os seus caminhos e a o servirem. E eles viajaram de Mará e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 tamareiras, e os israelitas acamparam junto das águas. Eles viajaram de Elim, chegaram ao deserto de Sim, no 15º dia do 2º mês após sua saída do Egito. Naquele tempo, Deus deu o maná para os filhos de Israel comerem. Deus fez comida chover do céu para os filhos de Israel, dia a dia. Os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, todos os dias em que eles estavam no deserto, até que chegaram à terra de Canaã para possuí-la. E passaram do deserto de Sim e acamparam em Aluxe. E passaram de Aluxe e acamparam em Refidim. E quando os filhos de Israel estavam em Refidim, Amaleque, filho de Ulifaz, filho de Uzaú, irmão de Zefo, veio lutar com Israel. Trouxe com ele 801.000 homens, mágicos e ilusionistas, e se prepararam para a batalha contra Israel
em Refidim. Foi uma grande e severa batalha contra Israel. Deus entregou Amaleque e seu povo nas mãos de Moisés e os filhos de Israel na mão de Yahoshua. Josué, filho de Num, o homem efraimita, servo de Moisés. Os filhos de Israel feriram Amaleque e seu povo ao fio da espada, mas a batalha foi muito dura sobre os filhos de Israel. E Deus disse a Moisés: escreve esta coisa como um memorial para ti em um livro e coloca-o na mão de Josué, filho de Num, teu servo. Tu comandarás os filhos de Israel, dizendo: quando vocês forem para a terra de Canaã, deverão apagar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés assim o fez. Ele pegou o livro e escreveu sobre ele estas palavras, dizendo: lembra-te de Amaleque, o que ele fez a ti na estrada quando tu saíste do Egito, que encontrou-te no caminho e feriu-te pela retaguarda, mesmo aqueles que foram fracos atrás de ti, quando estava fraco e cansado. Por isso será que quando Deus, o teu Senhor, te tiver dado descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Deus, teu Senhor, te dá por herança, para possuí-la, tu has de apagar a memória, Amaleque, embaixo do céu. Não te deves esquecer. E o rei que tiver piedade de Amaleque, ou a sua memória, ou a sua semente, eis que eu exigirei dele e vou cortá-lo de entre o seu povo. E Moisés escreveu estas coisas em um livro e ordenou aos filhos de Israel a respeito de todas estas questões.